Fala pessoal, então como prometido, vamos à resolução aí do questionário do dia 24/5/2020, último domingo, né? Então vamos lá. Mas em primeiro lugar, gostaria de falar que nós temos aí um canal no Telegram, onde nós conseguimos dar um dinamismo maior ali na exposição de questões de concursos, tá? Coisa que a gente não consegue fazer aqui com tanta agilidade no YouTube, porque dá trabalho a gente fazer vídeos aqui para auxiliar os seus estudos, tá? Então lá a gente consegue dar um dinamismo maior. Caso você queira participar do canal, o link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, pessoal, fazendo aí a análise do desempenho, tá? Do teste realizado lá no Instagram, no último domingo, dia 24 de maio. Então vamos dar uma olhadinha nas questões ali, quantas pessoas votaram e qual foi o índice de acerto do pessoal, tá? Então vamos lá. Primeira questão, a gente perguntou ali qual era o ciclo, né, que possui o maior rendimento ali dentro da termodinâmica. 187 pessoas votaram e apenas 47,5% acertaram. Por que eu falo apenas? Porque você não pode errar esse tipo de questão, tá? A gente vai lá na resolução, mas logo que você faz a introdução ali em termodinâmica, é o primeiro assunto, um dos primeiros assuntos que você vai ver, tá? Então você não pode errar esse tipo de questão, tá bom? Já na segunda questão que a gente colocou, né, falando aí sobre aços, ligas específicos, né, Hadfield, 165 pessoas votaram e apenas 21% dos votantes acertaram. Já ali na terceira pergunta, inclusive essa questão já caiu numa das provas da Petrobras, falando sobre os aços Maranging, né? 146 pessoas votaram e apenas 41% acertaram. Já na penúltima questão, falando ali sobre ligas, né, com permeabilidade constante, 157 votaram e apenas 18% acertaram. E a última questão, né, que deve ter derrubado boa parte da galera, porque possivelmente você fez ali pelo óbvio, né? É óbvio que é isso, então você deve ter errado nisso aí, mas isso é uma pegadinha de concurso público, então você fica ligado nisso aí. 173 pessoas votaram e apenas 25% acertaram, ou seja, de 4 pessoas que votaram, a cada 4 pessoas que votaram, apenas uma acertou, tá? Então vamos lá para a resolução de cada questão. A primeira questão, né, foi dito que ali que em termodinâmica é o ciclo com o maior rendimento, né? E esse é o ciclo de Carnot, né? Que é o ciclo modelo, que é o ciclo padrão que você vai buscar alcançar, tá? Pela definição, é o ciclo particular de transformações termodinâmicas de um gás ideal. É composto ali por 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas, ou seja, que não está trocando calor com o meio, né? Então o teorema de Carnot ele vai falar o seguinte, tá? Que nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, as temperaturas T1 e T2, tá? Temperatura quente e temperatura fria, podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot, operando entre essas mesmas fontes, tá? Então é o ciclo ali que possui o maior rendimento. Nenhum ciclo vai possuir o mesmo rendimento que um ciclo de Carnot. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Então vamos lá para a próxima questão. Né? É dito assim que os Hadfield, né, são aços. Bem, segundo Chiaverini, que é um clássico aí de materiais de construção, tá? Os aços resistentes ao desgaste são denominados Hadfield. Esse tipo de aço, né, vai conter ali alto teor de carbono entre 1 e 1,40% e alto teor também de manganês entre 10% e 14%, tá? O que vai levar a alternativa B como alternativa correta. Algumas pessoas me questionaram falando que em alguns lugares vai falar sobre impacto também, tá? Só que Chiaverini, que é a base da parte ali de materiais metalúrgicos, né? Ele vai falar para você que é ao desgaste, ainda que esse aço tenha outras aplicações, então a gente sempre vai trabalhar com a aplicação principal dele, tá bom? Então, alternativa B.
Já na terceira questão, ele fala sobre os ácidos Marangig que possuem... Bem, os ácidos Marangig são caracterizados ali por possuir baixo teor de carbono, tá? 0,03% máximo ali de carbono em sua composição. Também possuem baixo manganês, assim como silício, fósforo e também enxofre, tá? Em torno ali de 0,10 para manganês e também silício, e 0,01% para o fósforo e o enxofre. E possui alto teor de níquel, né? Elevado teor de níquel ali, entre 17 a 26%, tá? O que vai fazer aí o seu preço ser bem elevado, tá? Titânio ele vai possuir entre 0,5 e 1,6%, já o alumínio entre 0,15 e 1%, e podendo ainda conter cobalto, tá? Para algumas aplicações entre 7 e 1,25%, e também o nióbio, em torno ali de 0,30 a 0,50%. Portanto, a alternativa correta, A de aprovado, tá? Aprovação que você tem buscado e a gente vai te ajudar. Já na quarta questão, é dito o seguinte, olha, que liga é importante com permeabilidade constante, tá? Então a gente primeiro tem que saber que os materiais ali que vão possuir permeabilidade constante são aplicados em equipamentos telefônicos e radiofônicos, tá? Visto que neles exigem que não haja distorção na forma de ondas, tá? Então eles vão ter essa característica, essa propriedade, o que só é possível com materiais com permeabilidade constante, que é o caso desses três tipos que nós iremos te apresentar, tá? As ligas mais importantes nesse sentido são as seguintes: a Perminvar, né, que vai possuir ali 30% de ferro em sua composição, 45% de níquel, 25% de cobalto no estado recozido, tá? O Isoperm com 3,4% de alumínio, 10 a 15% de cobre e 40 a 50% de níquel no estado encruado, até 90% de redução esse material pode sofrer. E, por fim, a gente tem ali um Copernic, né, com 40 a 60% de níquel em sua composição, restante de ferro no estado encruado e também recozido, né? O níquel vai fazer esse material ter um valor também elevado. Ou seja, dentre as alternativas que foram apresentadas, se enquadram dentro dessa característica apenas a alternativa C, tá? O Perminvar. Então, se caísse uma dessas alternativas, elas se enquadrariam aí, tá? Um Perminvar, o Isorper e também o Copernic. E por fim, a gente tem ali a questão que talvez tenha produzido maiores dores de cabeça na galera aí, que é ele falando sobre o aço ABNT 1070, possui entre, tá? Então, se a gente pegar a tabelinha de classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas de Aço Carbono ali para produtos semi-acabados destinados a forjamentos, tarugos, barras, fio, máquinas e tubos sem costuras, se você dá uma olhadinha lá no aço 1070A, ele vai possuir ali entre 0,65 a 0,75% de carbono em sua composição. E olhando as alternativas, muitas pessoas podem ter marcado ali a D, né? Porque pela designação dos aços, né? Principalmente os aços carbono comum, né? Os dois primeiros algarismos significam, por exemplo, esse 10 significa aço carbono comum e os dois últimos a porcentagem de carbono. Então, pela lógica, você falaria o que? 0,70%, né? Você marcaria D. Porém, o que acontece? Existe um gap aí, tá? Então, por exemplo, um aço com 0,65%, ele é classificado, ou ele está dentro da classificação 1070, tá? Se ele possui ali 0,66, 67, então ele vai estar dentro da classe do 1070. Então você tem que se atentar a esse gap que existe aí dentro das próprias especificações, tá? Então tá uma questão aí para você ficar bem ligado, tá? Ficar bem atento a esse tipo de questão, tá? Às vezes a gente passa batido por essas tabelas, mas é de suma importância que em algum momento da sua vida você dê uma olhadinha nas tabelas, porque cai
também em concurso, tá bom? Então olha só, alternativa C é a alternativa correta, tá bom? Galera, espero ter contribuído para os seus estudos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, comentar, também compartilhar. E um forte abraço e até a próxima!